Qual vai ser o novo ponto de vista de Os Ventos de Inverno? Desde o lançamento de A Fúria dos Reis, o segundo livro das Crônicas de Gelo e Fogo, uma coisa é certa na escrita do Martin: ele vai adicionar um novo ponto de vista. Esse padrão se repetiu em exatamente todos os outros livros. Na Fúria dos Reis, tivemos, por exemplo, Davos e Theon. Na Tormenta de Espadas, tivemos Jaime Lannister. No Festim dos Corvos, tivemos Cersei Lannister, e na Dança dos Dragões, Melisandre. Além de vários outros capítulos novos, eu só citei alguns aqui para servir de exemplo. Com isso, eu decidi criar certas possibilidades de qual será o novo ponto de vista de Os Ventos de Inverno. Afinal, seguindo essa sequência, a probabilidade de acontecer um novo capítulo é bastante grande. Meu nome é Pedro e você está no Westeros Brasil, um canal 100% focado em Game of Thrones. Então já se inscreve para não perder os próximos vídeos aqui no canal. Vamos começar com as possibilidades. A primeira grande possibilidade é em relação à Casa Tyrell. A Casa Tyrell, na verdade, já é bem estranho o fato dela não ter nenhum capítulo. Isso porque ela tem vários personagens e não só isso, ela é uma das casas mais importantes e mais ricas de Westeros. Mesmo assim, nenhum personagem da Casa Tyrell tem capítulo nos livros. E pensando nisso, eu acho que a probabilidade de algum deles possuir capítulo é bastante grande. Porém, nós temos várias opções aqui, pois como eu falei, temos vários personagens da Casa Tyrell. A primeira opção e mais óbvia seria a Margaery Tyrell. Entretanto, eu não considero ela, já que ela está em Porto Real e ela divide o cenário com a Cersei. Apesar disso já ter acontecido outras vezes, como por exemplo com a Sansa e o Tyrion em Porto Real, eu não acho que isso vai se repetir. Então a Margaery, eu acho que ela não vai ter capítulos. Temos 3 personagens que é bem plausível deles terem capítulos. São eles: Olenna Tyrell, Garland Tyrell e Widas Tyrell. Esses 3 personagens, eles estão em locais diferentes e eles têm vivências diferentes, pensamentos diferentes. Então eu acho que é muito possível que algum desses possa acabar tendo um novo capítulo, um novo ponto de vista. E acho que são as maiores probabilidades dentro da Casa Tyrell. A próxima opção é o Blackfish, o Bryden Tully. Bryden Tully foi visto na última vez quando ele sai, de Correrio antes do Jaime Lannister capturar o castelo. Na série, o Blackfish acaba morrendo ali mesmo, enfim, é um momento que até eu não gosto, mas nos livros ele ainda está bem vivo, e aí temos muitas perguntas do que é que ele vai fazer, para onde que ele vai, se ele vai para tentar resgatar o Edmure, se ele vai ficar junto com a Catelyn zumbi, se ele vai pro vale, o que é que ele vai fazer, a gente ainda não sabe. Ou seja, é um personagem que ele tem várias interrogações e várias possibilidades do que é que ele pode fazer. Sendo assim, dependendo de onde que o Blackfish ele vá, ele pode acabar indo para certos núcleos de personagens onde não temos pontos de vista. Então ele acabaria sendo o ponto de vista principal desses acontecimentos. E além do mais, o Blackfish é um personagem muito interessante. Ele é um personagem da Casa Tully, ele é um personagem que tem muito background, tem muita história para contar. Então o Blackfish ele poderia acabar servindo como são os capítulos do Barristan Selmy, por exemplo. Eu acho que poderia ser bem legal e uma possibilidade bem plausível. Uma outra possibilidade seria o Tormund, E por que eu pensei nele? Eu pensei nele principalmente por causa de um selvagem. A gente não tem nenhum selvagem com pontos de vista, então seria interessante a gente ter essa perspectiva. Além de que, principalmente agora com a morte do Jon Snow, que a gente ainda não sabe ou não se ele vai voltar. Muito provavelmente ele vai voltar, mas a gente ainda não tem certeza. E com o Sam estando lá em Vila Velha, ou seja, o Tormund ele poderia acabar sendo o centro das atenções aí, junto com a Melisandre, nesse acontecimento que está acontecendo lá na muralha, que está acontecendo naquela região do norte e tudo mais. Então eu acho que o Tormund ele também poderia ser muito interessante. Além do que, o Tormund é um personagem muito engraçado, então seria bem engraçado, bem cômico a gente ler esses capítulos dele, e ele teve muito destaque também na série, então ele poderia também acabar ganhando muito mais destaque ainda nos livros, assim como na série. Uma outra possibilidade, mas essa eu já não acho tão plausível assim, é a do Rickon Stark.
O Rickon é apenas um dos 3 Starks que não tem capítulos. A casa Stark é a casa que mais tem capítulos, né? A casa que mais tem personagens que tem capítulos, mas 3 personagens dessa casa não têm capítulos. São eles o Robb Stark, o Benjen Stark e o Rickon. Cada um deles tem um motivo por causa disso. O caso do Robb é porque ele é o rei, e como vocês sabem, os reis eles não têm capítulos, né, em Game of Thrones. Já o Benjen também é bastante óbvio, porque ele se perde já no comecinho, né, quando ele vai para além da muralha, e aí muito provavelmente depois ele vira o Mãos Frias. Mas enfim, a gente também não tem capítulos dele. E no caso do Rickon, a gente não tem capítulos do Rickon porque o Rickon é muito jovem, né? Ele, inclusive, nos livros ele é chamado do bebê Rickon, porque no começo de Game of Thrones, nos livros, ele tem apenas 3 anos. Entretanto, algum tempo já se passou, e o Rickon poderia muito bem acabar ganhando capítulos por causa disso, já que ele está um pouco mais velho, embora ele ainda seja bastante novo. Entretanto, eu acho que essa é a possibilidade menos plausível aqui. Os possíveis locais que o Rickon vai estar, ele sempre vai estar rodeado de outros personagens, como o Davos, por exemplo, que vai estar com ele em Skagos. Inclusive, se você quiser ver um vídeo sobre isso, sobre Skagos, vai estar aqui na descrição. E também depois, quando ele for para Winterfell, ele vai estar rodeado também de outros personagens, como a Sansa, possivelmente o Jon Snow, possivelmente o Bran. Então, assim, talvez não faça sentido ter um capítulo do Rickon mesmo, mas eu acho que seria interessante, principalmente porque ele é um dos poucos Starks que não tem capítulos, e também porque o Rickon vai acabar sendo o Stark mais diferente de todos, por causa dessa educação selvagem que ele vem tendo. Então eu acho que seria interessante, mas eu acho que essa é a possibilidade menos plausível. E por fim, a última possibilidade poderia ser simplesmente algum personagem novo que a gente não faça a mínima ideia. Algo que já aconteceu, né? Já aconteceu nos outros livros do Martin simplesmente pegar personagens aleatórios e colocar. Então a gente pode ter muito bem um personagem novo, a gente pode ter muito bem um personagem de alguma casa pequena, ou algum personagem de alguma casa que a gente não espere. Então, por exemplo, como o Jon Connington, por exemplo, que é um personagem que do nada apareceu lá no 5º livro. A gente nem sabia que ele estava ali, a gente nem sabia que ele estava vivo até aquele momento. E aí ele teve um novo capítulo e tal, teve muito destaque no 5º livro. Então é algo que pode acontecer. Então assim, acabei listando alguns personagens aqui, mas esse vai ser meio aleatório. A gente pode ter, por exemplo, a Jaime Lannister, o Mance Rayder, a gente pode ter o Edmund Tully, né? A gente pode ter também algum personagem da Patrulha, ou algum personagem, por exemplo, algum personagem dos Dothraki. Então assim, existem várias possibilidades, e aí aqui eu já ia entrar em muita especulação, então não vale a pena. Mas é também uma possibilidade do Martin simplesmente escrever algum personagem do nada ou criar algum personagem do nada, sempre há essa possibilidade. Mas enfim, quem que eu acho que é mais plausível de acontecer? Particularmente, eu vou na primeira opção, que é a da casa Tyrell. Primeiro porque eu de fato já acho estranho a casa Tyrell não ter um personagem com pontos de vista. Aí você pode falar, mas a casa Arryn e a casa Tully também não tem. Mas é diferente. Primeiro porque a casa Tully, ela tecnicamente tem, já que a Catelyn é uma Tully de nascimento. E na casa Arryn, porque o único personagem vivo da casa Arryn é o Robin Arryn, né, que é uma criança. Então não faz sentido ele ter capítulos, até porque ele não faz praticamente nada. Mas na casa Tyrell, não. A casa Tyrell tem diversos personagens, e a casa Tyrell tem muita importância. A casa Tyrell é muito rica, e a casa Tyrell tem vários personagens em locais diferentes. Então eu já não entendo por que a casa Tyrell não tem nenhum capítulo. E aí, eu acho que as possibilidades maiores acabam sendo ou da Olenna Tyrell, até porque eu acho que seria muito interessante, seria um dos capítulos mais interessantes a gente ter uma perspectiva da Olenna, ou do Willias ou do Garland, né? Seria muito bom, né? Um tá lá em Highgarden, né? Tá lá em Jardim de Cima, então a gente teria uma perspectiva a partir de um personagem fixo, e o outro ele tá lá indo, tá vagando por Westeros, tá em guerra e tudo mais. Ou até mesmo o Loras Tyrell, tá um mistério aí, né? Se o Loras tá ferido ou não, o que aconteceu com o Loras. Mas também poderia ser uma outra possibilidade, até porque seria mais um personagem membro da Guarda Real, por exemplo. Então,
eu acho que é muito mais plausível que algum personagem da casa acabe ganhando um capítulo. Eu só não acho que a Margaret, né, eu acho que essa aí não vai ganhar mesmo, não vejo muitos cenários sobre isso, mas todos os outros personagens eu acho muito mais possível. Enfim, essa foi uma teoria, um pensamento que eu tava tendo. Eu acho que é realmente muito provável que a gente vá ter um novo personagem nos Ventos de Inverno, mas qual exatamente aí, claro, é um mistério e a gente vai ter que aguardar. Enfim, eu queria saber também nos comentários quais que são as possibilidades de vocês, as teorias de vocês. Me conta aqui que eu vou ler, obviamente, todos. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!